parlamento parou. Um bando de aresta, um monte de coisa para resolver, um parlamento todo atrasado nas suas funções, um parlamento que votou tardiamente o orçamento, um parlamento paralisado. Alguém dirá, Andreas, é normal nessa altura do campeonato o parlamento estar no ritmo? Não é normal. A não ser que a gente considere, beleza, uma antecipação do calendário eleitoral. Pode ser. Tem algumas hipóteses para isso. Porque se a gente estivesse em 2026, ou vá lá, já avançando no segundo semestre de 2025, um ano de eleição, tudo bem. Mas nós estamos é junho de 2025, falta mais de um ano para a eleição. E o parlamento está paralisado. Mas eu falei que a paralisia é relativa, e quero sublinhar isso aqui, porque não deixam de votar matérias corporativistas. Tem sido assim. O próprio orçamento, se você pensar, o nosso orçamento ele tem bases inconsistentes, ele não é sustentável, portanto, a nossa forma de conceber orçamentos no Brasil é uma mentira, o que produzirá um orçamento mentiroso. Não é exclusividade dos orçamentos sob Lula. Mas no orçamento tem uma verdade. Aliás, é motivo da paralisia também. A verdade é a dotação, isso é verdadeiro no orçamento falso, de emendas parlamentares. Isso é garantido. São mais de 50 bilhões, para isso tem mandato, repito, Davi Alcolumbre e Hugo Mota. 50 bilhões de verdade no orçamento que, de modo geral, é falso, que subestima despesas, que superestima receitas, tudo que a gente trata aqui tanto e há tanto tempo. Na hora de garantir as emendas parlamentares, o parlamento se mobiliza. Na hora de votar gambiarras para restituir, para revalidar dinheiros do orçamento secreto que haviam sido cancelados, isso foi votado na semana passada. O parlamento se mobiliza. Isso está encaminhado. E por aí vai. O parlamento está paralisado, mas mais ou menos. Na hora de votar o aumento de cadeiras para deputados federais, a rapaziada chega junto. Então, a gente tem que ter cuidado separando as coisas ao comprar o discurso, eu sei que você não compra, o discurso do parlamento de preocupado com despesas, contenção de despesas, temos que rever despesas primárias. Isso é discurso. Não aguentamos mais impostos. Mas eles mesmos aumentam a nossa conta. Vide o caso da conta de luz. Então, uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Do ponto de vista de projetos que seriam do interesse da sociedade, o parlamento está paralisado. Para algumas agendas do governo Lula, está paralisado. Para a matéria corporativista, a coisa anda. Nesses dias digamos assim, de recesso, o parlamento vai ter sessões remotas, vai ter sessão virtual, vão tocar de lado, então, mas de prática, o que virá? É claro, emendas parlamentares. É claro que a lentidão no pagamento das emendas conta para essa paralisia e por um certo mau humor com o governo. São, como eu disse, mais de 50 bilhões de reais. O governo argumenta que a paralisia, a lentidão na liberação dessas emendas tem a ver com a tardia aprovação do orçamento. Não deixa de ser também verdade, mas o fato é que o governo tem sido mais do que parcimonioso no pagamento de emendas parlamentares em 2025. Então, isso é elemento fundamental para a paralisia do parlamento e para a má vontade do parlamento com o governo. Inclusive, aquele negócio, olha, houve a galinha, em certo sentido também, né? Que tristeza esse nosso país. O governo não paga as emendas parlamentares, o parlamento faz má vontade para a agenda, vamos simplificar, de aumento de impostos do governo. O governo diz, mas a gente precisa arrecadar para pagar as emendas.
Então, aí o parlamento diz, não, então você paga a emenda e a gente ajuda a arrecadar. É nesse lugar que a gente está. É nesse ciclo que a gente se encontra. Está todo mundo errado. E ninguém abre mão de nada. Então, o governo desesperado apertou. Ninguém mudou o nome de orçamento secreto, não, Ana Luísa. Aqui o orçamento secreto. O orçamento secreto é uma parte do conjunto de distribuição de emendas parlamentares. Está rolando o orçamento secreto a rodo. Aliás, como eu apontei aqui, nunca deixou de ocorrer sob Lula o orçamento secreto. Diziam que com a mudança de governo acabaria, ao contrário, foi a continuação perfeita. Retomo aqui a discussão do lugar onde a gente estava. Falando da ideia de paralisia do parlamento, que é um pouco repetida aqui nesse programa, né? Tem a questão das emendas, de uma má vontade do parlamento em função do não cumprimento de acordos do governo, em parte porque, você maledicente, não, vocês já conhecem, porque o líder do governo no Supremo, Flávio Dino, que é o tesoureiro de emendas parlamentares, no final das contas, é o relator no Supremo das matérias sobre orçamento secreto, ele controla e solta e tal, gera algumas dificuldades, o governo negocia com o Dino, solta um pouco, vai, vem. Há esse incômodo e essa percepção de sociedade entre Dino e o governo seguro, o parlamento fica de má vontade. Aí reage ao aumento de impostos, ao IOF, o governo desesperado, aperta o botão do IOF, precisa levantar dinheiro de qualquer maneira para pegar a conta, para fechar a conta, para rolar a bomba até 2026. Tudo que a gente fala aqui o tempo todo. O governo até às vezes acerta na sua... atirando para todos os lados, né? Às vezes até acerta no tiro com uma boa proposta de aumento de impostos, por exemplo, sobre jogo, sobre casas de aposta, tem que subir esse troço. Quando atira para todo lado, você acerta. A questão é que você esvazia o valor, desvaloriza a medida correta, porque você não está pensando estruturalmente, você está pensando em levantar dinheiro. É o caso do governo Lula. E aí ele diz, o governo, né, o parlamento, se não aumentar o imposto, se a gente não melhorar a questão da arrecadação esse ano, não vou ter como pagar a emenda, vou ter que contingenciar, vou ter que segurar mais. Então, eles estão nesse lugar. Tá? Então, isso gera paralisia. Mas não é só o pagamento de emendas. Antes fosse para o governo, que aí era fácil. Aliás, já começou a pagar, já começou a liberar. Os dinheiros começaram a sair nas últimas semanas, né? Um ritmo ainda não a contento, dado o represamento, mas começaram a sair. O governo começou a pagar. O recado foi compreendido. Mas não é só isso. Os custos para o governo Lula sobem no parlamento, e a paralisia fica até confortável para o parlamento, e, portanto, essa antecipação do calendário eleitoral ocorre em função do lugar em que se encontra a aprovação do presidente Lula. Se a avaliação de Lula, do governo Lula, fosse melhor, eu garanto a vocês que nessa altura o parlamento estaria mais fluente, independentemente da questão das emendas. Como a aprovação de Lula é baixa e não se move, e aí vem pancada atrás de pancada, como o roubo aos aposentados e pensionistas, o parlamento fica numa posição bastante confortável em relação ao governo. Deixa quieto,